Senhor. Amém. Vamos ler a palavra, irmãos. Está no livro de Isaías. Isaías, capítulo 54. Vamos meditar nesse texto todo. São 17 versículos. Vamos ler e ver o que o Espírito de Deus irá falar aos nossos corações. Deus já tem falado conosco através da palavra, através do louvor. E a palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3, Jesus está presente, né? E onde Jesus está, irmãos, coisas grandes sempre acontecem. Então pode aumentar a tua expectativa nesta noite. E Ele fará algo grande na tua vida. Conforme o que apraz a Ele. Ele diz que a sua palavra não volta vazia, sem antes cumprir aquilo que lhe apraz. Assim como a água que rega a terra e a neve, ela não volta para lá, não retorna vazia, assim a palavra de Deus, ela não volta vazia, sem antes cumprir aquilo que apraz ao Senhor. Isaías capítulo 54, Isaías, um dos grandes profetas, né, da qual a palavra de Deus diz, os maiores profetas, né, tem os pequenos e os grandes profetas. Isaías está no primeiro. Isaías, o profeta, um dos profetas que mais profetizou acerca do Messias. Por isso que é conhecido como profeta messiânico. Isaías 54, uma palavra de bênção da parte de Deus para a nossa vida. Que possamos abrir o coração e deixar o Espírito de Deus falar conosco. Quem tem ouvidos, ouça. Porque o Espírito diz às igrejas. Amém, glória a Jesus. Vamos lendo. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto. E exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. E não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás a mão direita e a esquerda. E a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. E não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito. Como a mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Por um pequeno momento eu te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Em grande ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor teu Redentor. Porque isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me iraria mais contra ti, nem te repreenderei. Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor que se compadece de ti. Ó oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu porei as tuas pedras com todo ornamento e te fundarei sobre safiras, e as tuas janelas farei cristalinas, e as tuas portas de rubis, e todos os teus termos de pedras aprazíveis. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás confirmada, estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti cairá por amor de mim. Eis que eu criei um ferreiro que assopra as brasas no fogo,
e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Amém? Vamos poder sentar. O título da mensagem na palavra de Deus, ela tem o progresso e a glória da igreja. Como eu já disse, Isaías é um profeta, um dos profetas maiores, aquele que mais pregou acerca do Messias, né? Do Messias, Yeshua HaMashiach, o enviado de Deus. E no capítulo 54, nós vemos uma promessa da parte do Senhor para os filhos de Israel, mas que ela se estende para nós nesses dias de hoje. A palavra de Deus, ela é viva, é operante, e ela não volta vazia, como eu já disse, sem cumprir aquilo que apraz ao Senhor. E toda vez que nós nos reunimos, a Bíblia diz que um tem salmo, outro tem doutrina, e tudo é para a glória do nome de Deus. Porque a palavra do Senhor, irmãos, ela é poderosa. Deus, pela sua palavra, fez o quê? Criou os céus e a terra. Deus, ele criou tudo pela sua palavra. Então o crente tem que ter uma vida totalmente firmada onde? Na palavra de Deus. Ela é a base da nossa fé. Jesus disse que quem ouve as minhas palavras e as pratica, eu compararei com um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Que vem o vento, vem a chuva, porém a casa daquele homem ela não cai, ela não rui, ela não vai à destruição. Porque a palavra de Deus, ela nos edifica, ela nos solidifica. E hoje a palavra, ela fala conosco de uma maneira toda especial. No versículo 1, Deus ele nos fala dizendo assim, ó, canta alegremente, ó estéril, que não deixa luz, exulta de prazer com alegre canto, e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Naquele tempo, toda mulher estéril ela era considerada alguém sem bênção, né? Que não era abençoada, que não tinha a bênção de Deus sobre a sua vida. Toda mulher, ela tinha que ser produtiva, o seu ventre produtivo. Mas hoje Deus ele fala de uma maneira diferente. Então ele está dizendo para você e para mim, ó, canta alegremente, tu que não tiveste dor de parto, ó estéril. Então Deus hoje ele muda a minha história. Ele está dizendo, ainda que você fosse estéril, e agora eu digo não no sentido literal, de produção, né, de fecundidade natural para o parto, procriar filhos, mas eu trago hoje para o reino espiritual, para tudo aquilo que tu faz, irmãos, que até hoje não tem sido produtivo. Deus hoje ele nos traz uma palavra de mudança, e ele está dizendo, canta alegremente, ó estéril, que não deixa luz, exulta de prazer com alegre canto. Então o Senhor está dizendo a você hoje, ó, se alegre, cante, ainda que você tenha sido estéril, ainda que os teus projetos tenham sido estéril, ainda que o teu trabalho tenha sido estéril, o Senhor está dizendo, pode cantar alegremente nesta noite, porque mais serão os filhos da solitária do que os da casada, diz o Senhor. Então você tem que confiar na palavra de Deus para a tua vida. E no 12 ele está dizendo, amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Algo assim interessante agora é que Deus está dizendo, amplia o lugar da tua tenda. A ordem hoje, talvez você e eu não estejamos vendo uma perspectiva. Talvez você e eu não estejamos vendo uma possibilidade. Mas o Senhor está dando uma ordem nessa noite. De que? Amplia o lugar da tua tenda. Não o impeças. Então muitas vezes nós acabamos fazendo o quê? Impedindo o operar de Deus na nossa vida. A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então pela fé, você tem que hoje alargar e firmar bem as tuas estacas.
Não impeças o trabalhar de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, na vida dos teus filhos. Muitas vezes quando você olha para o filho, para a situação, para a dificuldade, talvez você pense não tenha mais jeito, chegou ao fim. Mas o Senhor nessa noite nos dá uma palavra dizendo: não, creia, amplie. Não impeças o meu trabalhar, não impeças o meu agir. Porque para Deus operar, irmãos, não existe, Ele trabalha na impossibilidade humana. Quando Jesus ele ressuscitou a Lázaro, ele foi quando? No quarto dia. Quando os discípulos disseram, ele disse: vamos a Jerusalém, Lázaro dorme. Ele disse: Senhor, não vamos para lá. Tentaram nos matar, não foi assim? E a palavra de Deus disse: Jesus não, disse: ele dorme. E os discípulos disseram: não, assim, se ele dorme, está bem. E quando Marta e Maria vêm, Jesus já morto 3 dias, elas vêm chorando e dizendo: mestre, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas a Bíblia diz que Jesus disse: creia tão somente. Então retira a pedra. Muitos trazem essa pedra como a pedra da incredulidade. Se bem que Jesus também estava trabalhando na fé daquelas mulheres, mas principalmente a pedra era a pedra do sepulcro. Talvez tenha uma pedra na tua vida nesta noite. Talvez tenha diante de você algo que impede o operar de Deus na tua vida. Talvez algo esteja impedindo o fluir de Deus em você. E a palavra de Deus para você hoje: eu não impeças o trabalhar do meu Espírito. Tira a pedra neste dia de hoje. Não impeças o meu trabalhar. Então não impeças, irmãos. Firma bem as tuas estacas nesta noite. Creia na palavra de Deus. Creia na promessa do Senhor. Muita gente quer estar firmado na palavra do homem, na palavra não, o profeta tal, não. A palavra de Deus é a profecia verdadeira, é a Bíblia Sagrada. E Deus tem uma promessa para a tua vida e você tem que estar firmado nela, porque quando Deus promete, Ele cumpre. Quando a Bíblia fala que Ezequiel, o Senhor disse: o que tu vês? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E aí o Senhor disse para Ezequiel: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus ele vela sobre a sua palavra. Entenda que não é você, não é a sua capacidade, não é a perspectiva humana. O homem faz muitos projetos, mas o cumprimento de cada um deles vem da parte do Senhor. Então você, irmãos, tem que se levantar nessa noite e tomar posse dessa palavra e caminhar confiando no Deus que liberou a bênção sobre a sua vida. E aí no 3 ele diz: porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Está vendo o que é que Deus diz? Ele está dizendo: você irá transbordar. Irá transbordar à direita, irá transbordar à esquerda. E a tua posteridade, para quem tem filhos, é a nossa prole, a nossa descendência. Eu sempre digo, tem uma palavra da parte de Deus, que o Senhor disse que até aquele que teme ao Senhor, até 4ª geração será abençoado. E você precisa confiar nisso. Você precisa crer naquilo que Deus tem liberado sobre a tua vida. Você não precisa mais andar como um letra espiritual. A Bíblia diz que havia um cego na porta do templo. E a Bíblia diz que quando Pedro ele chega lá, ele olha para aquele homem na porta do templo Formosa. E a Bíblia diz que Pedro fica os olhos nele e vê que havia o quê? Fé naquele coração. Porque hoje, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, a Bíblia diz que direis a este monte: ergue-te, lança-te no mar. E se não duvidares em teu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, então acontecerá. Então você precisa hoje profetizar. Fazer como Ezequiel naquele vale. O que tu vê? Ezequiel viu o quê? Um monte. Ossos sequíssimos. E ali representava a esperança do povo de Israel. O povo já não tinha mais esperança.
O povo já não tinha mais confiança. Há um salmo da qual diz assim, o salmo diz que quando nós estávamos, eles falam assim, na terra do nosso cativeiro, os nossos inimigos diziam: pega a tua harpa e cantai-nos um cântico de Sião. Ali remetia o quê? Ali remetia uma zombaria. Os seus inimigos zombavam deles. Talvez alguém olhe para nós também zombe. Ah, coitada, não tem progredido, não tem conseguido. Mas o Senhor hoje diz assim: você irá transbordar à direita e à esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações. E Ele está dizendo: não temas, porque não serás envergonhada. E não te envergonhes, porque não serás confundida. Quantas situações nos acometem que nós nos sentimos envergonhados, né? Às vezes pensamos: oh meu Deus. E aí eu lembro do texto de Jó, diz justamente aquilo que Jó mais temia foi o que lhe sobreveio. Talvez aquilo que tu tenha temido te sobreveio. Talvez aquilo que mais você queria que não ocorresse foi o que aconteceu na tua vida. Mas o Senhor está dizendo: não temas, porque não serás envergonhada. Então não te envergonhes, porque não serás confundida. E a Bíblia diz que aquele que crê no Senhor não será confundido, não ficará confundido. E Ele diz: então não te esqueças da vergonha da tua mocidade. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra. Está vendo? Deus está dizendo: eu sou o teu marido, eu sou o teu provedor, eu sou o teu cuidador, o guarda de Israel, aquele que não dorme, aquele que não dormita. Nós dormimos. Isaías diz que até os jovens se cansarão, né? Mas aqueles que esperam no Senhor serão renovados, subirão com asas como águia. Talvez você tenha entrado hoje cansado. Hoje eu também entrei cansado. Ontem, acompanhando minha irmã, desde a noite não consegui dormir, acompanhei minha irmã no processo cirúrgico. E chegamos aqui já de noite, estou muito cansada. De ontem de noite para cá, só acordava e dormia. Então, o corpo muito fadigado. Mas o Senhor diz que nós seremos renovados, subiremos com asas como águia. Então isso é espiritualmente, a palavra de Deus na tua vida. Você tem que sair daqui hoje renovado, irmão, fortalecido. A Bíblia fala que Elias lá no deserto, o Senhor diz: come pão e bebe água. Tem até um corinho que diz: come pão e bebe água. Então come deste pão e desta água nesta noite, para que você consiga andar mais alguns dias na presença do Senhor. E Ele diz que Ele é o teu marido, Ele é o teu redentor, e Ele será chamado Deus de toda a terra. Já no versículo 7, Ele diz: por um momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Tudo que o homem semear, que a Bíblia diz, isso ele colherá. É a lei da semeadura, ela é implacável. Eu sempre digo assim: nós temos a possibilidade de escolher o que nós plantamos, mas a colheita, ela é inevitável. Então tem sementes, eu sempre digo, tem sementes que ela vem com um ano, ela vem com dias, ela vem com meses, mas ela virá. No tempo certo ela virá. O povo de Israel também passou por isso. O Senhor disse: porque por um pequeno momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. E a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor, ela é o quê? São as causas de nós não sermos consumidos. Então o Senhor te fala hoje de uma maneira especial. Ele está dizendo assim: talvez por um momento eu tenha te deixado. Talvez Deus tenha permitido você entrar na cova. Talvez Ele tenha permitido você entrar na fornalha de fogo. Deus não livrou Daniel da cova. Deus não livrou os seus amigos da fornalha. Deus não livrou Jeremias da cisterna. Mas Deus esteve com eles em todos os momentos. Entenda que a aprovação é um processo, faz parte do caminhar do crente. Hoje a palavra lida, a palavra oficial, foi quando Jesus ele foi levado para onde? Para o deserto, para ser tentado, provado durante 40 dias. Então você também será provado, é necessário, é imprescindível que o crente também seja provado por Deus.
provado muitas vezes pelo fogo, porque assim como o ouro que precisa ser refinado, assim é a tua vida. O crente só cresce espiritualmente quando ele é provado. Vê a irmã Finha, se deparou por um obstáculo, a filha disse ore, e ela então clamou a Deus. E a Bíblia, e aí ela contou que então conseguiram passar livremente. Isto é necessário na vida do cristão. Mas o Senhor disse que por um momento eu te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Em grande ira escondi a minha face de ti por um momento. Então, quando o crente peca, automaticamente o Espírito de Deus se afasta dele. Não é assim? E aí Deus está dizendo, mas eu voltarei e te recolherei. Eu me aproximarei de ti. Então a palavra de Deus é de restauração para a sua vida hoje. Então muitas vezes a igreja está cabisbaixa, desanimada, mas o Senhor hoje tem uma palavra de bênção para a nossa vida. Normalmente Deus me usa como, correção, exortação, mas a palavra de Deus hoje é uma palavra agradável aos nossos corações, porque Deus, Ele conhece a nossa necessidade. E Ele diz assim, irmãos, porque isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam a terra. Deus, Ele fez o quê? Uma promessa. E a promessa de Deus não há quem possa ser invalidada. Paulo, ele disse assim, quem nos separará do amor de Deus? Que está em Cristo Jesus, a fome, a tribulação, a perseguição, a espada. Ele diz, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Somente você pode te afastar do projeto. Somente você pode te afastar do plano que Deus tem para a tua vida. Então, mas o Senhor diz, porque assim como Ele jurou diante das águas de Noé que não inundaria mais a terra, Deus hoje Ele firma um pacto comigo, com você. Deus hoje Ele firma uma promessa nas nossas vidas, que será como aquela água que não inundaria mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. E aí no versículo, nós vamos terminar, e aí no versículo 16 e 17 diz assim, eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei um assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Está vendo, irmãos? Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Talvez muitos tenham lançado um decreto contra a tua vida. Eu digo decreto que é uma palavra, Mas o Senhor está dizendo, toda língua que falar qualquer coisa contra ti, tu a condenarás. E nenhuma ferramenta irá prosperar contra você, irmãos. Então, se você crer, Deus Ele fará tudo muito além daquilo que você pensa, ou que você pede, segundo o seu poder que em nós opera. Que nós venhamos nos levantar, igreja. Levantar, eu sempre digo, em oração. Uma igreja que ora é uma igreja viva. Que mesmo em meio às adversidades da vida, ela não fica acomodada. A igreja primitiva, ela se tornou perseguida. Mas os apóstolos, os discípulos, eles saíram pregando a palavra com ousadia. Você precisa se levantar na oração. Porque o Senhor não nos chamou apenas para sermos ouvintes da palavra, mas zelosos praticantes. Então, tem crente que vem para a igreja, não, eu vou para receber. Não, você vem para trazer a sua adoração ao Senhor. A sua vida com Deus, ela tem que se basear no secreto, na intimidade com Deus. E crente hoje já não tem mais isso. Quer ir para a igreja para ir atrás de profecia, atrás de movimento. E Deus muitas vezes não está nesses lugares. Quando Elias estava na caverna, veio um vento tempestuoso, mas Deus não estava lá. Deus estava onde? No vento suave, no cicio suave. E muitas vezes Deus Ele quer falar com a sua igreja, só que Ele vem falando num vento suave. E a igreja não tem mais ouvido a voz de Deus. Este é o alerta de Deus para a nossa vida.
Abre os teus ouvidos espirituais, esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu sou contigo, irmãos. Crente não pode viver pior do que o mundo, não. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. O crente vem para a igreja misericórdia, parecendo aquelas duas multidões. Havia uma multidão que ia com Jesus, transbordando vida. A outra multidão estava na morte. Então, mas quando Jesus encontrou a morte, ele liberou vida. Ele quer liberar a vida dele sobre você hoje, de forma que você venha cantar e se alegrar na presença de Deus. Que você venha exaltar o nome do Senhor, porque a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então fale das grandezas de Deus, se é que o teu coração está cheio de Deus. Mas aí tem crente que não fala mais do amor de Deus. Ele fala de tudo durante o dia. Ele passa 10 horas conversando se for preciso. Ele passa o dia na porta dos outros falando com todo mundo. Mas ele nunca consegue falar de Deus, falar da palavra do Senhor. Irmãos, é tempo da igreja se levantar. E estamos vivendo os últimos dias. Não é mais tempo da gente brincar, não. A Bíblia fala multidão, multidão, onde não vale da decisão. Você tem que decidir de que lado você está. Ou você pertence ao exército de Cristo, ou você pertence ao exército do inimigo. Não existe meio termo para com Deus. Então venhamos confiar na palavra e crer que toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. E toda língua que se ousar contra ti tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Eu creio. Talvez muitos falem de mim, mas tem um ditado que diz assim, fale bem ou fale mal, mas fale de mim, né? Que é para não ser esquecido. Então, quando só se lança pedra na árvore, quando se tem fruto, que sejamos produtivos para Deus, que sejamos instrumentos na mão do Senhor, que façamos a diferença nesta terra. Eu não estou preocupada com aquilo que o homem pensa ao meu respeito. Eu estou preocupada com aquilo que Deus pensa ao meu respeito. E é por isso que a cada dia eu venho pregando o meu eu, para que o eu do Senhor prevaleça em minha vida. Vamos ficar em pé, irmãos? Ficar em pé. Hoje a palavra veio assim, que Deus seja louvado por tudo. Que sejamos firmes e constantes, onde? Na obra do Senhor. Aquele que coloca a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Então, maldito será aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Que possamos tomar hoje uma posição e sermos mais constantes e firmes na obra de Deus, porque essa é a vontade do Senhor. Nós não fomos chamados pelo homem. E eu, particularmente, não estou aqui pelo homem, nem para agradar o homem, mas estou para agradar a Deus. Então, Deus procura verdadeiros adoradores. Eu quero agradecer a vinda do nosso irmão brasileiro. O irmão tem uma voz muito abençoada mesmo. Que Deus continue abençoando o irmão. Que Deus abençoe os irmãos da igreja. Falem do amor de Deus. Esta semana teremos visita. E Ricardo disse que domingo terá evangelismo, viu? Então os irmãos vão se preparando para o evangelismo. Principalmente a equipe de evangelismo. Já convoco a igreja para estar em oração. Comecem a orar pelo evangelismo. Para que Deus venha usar os evangelistas, né, que eles queiram evangelizar, e que Deus venha dar graça e autoridade para pregar a palavra, irmãos, sejamos sábios. A igreja continue orando. Quarta-feira iremos determinar se teremos o culto na igreja ou faremos visita, porque a gente também precisa ir para o campo de trabalho. Vamos orar agradecendo ao Senhor? Querido Deus, amado Pai, Senhor, nesse momento, Deus, te louvamos, te agradecemos nessa noite, por esse momento, ó Pai, que estivemos na Tua casa. Quero te louvar pela presença de cada irmão, por aqueles que tiveram oportunidade, pela vida dos Teus servos, Senhor, que também contribuíram de uma forma direta ou indireta por esta obra. Que o Senhor venha retribuir com bênçãos sem medida. Que a Tua palavra, que não volta vazia, venha se cumprir na vida daqueles que creem. Senhor, abençoa a Tua igreja de uma forma especial. Que toda palavra, toda ferramenta preparada contra o Teu povo, contra a minha vida,
que seja destruído nesta noite, porque eu creio naquilo que o Senhor fala, uma vez falando Deus, assim será. E eu creio, Senhor. Então abençoa-nos. Toma a direção, que esta semana seja uma semana de mudança, seja uma semana de grandes bênçãos, que oportunidades surjam para a vida dos teus filhos, que o Senhor venha confirmar a bênção sobre cada um, em nome de Jesus. A bênção apostólica, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, seja com esta igreja todos os dias, e a igreja diz: Amém.